Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos dar sequência aqui à nossa conversa sobre industrialização, sobre aqueles módulos que tratam de industrialização. Nós já tivemos o primeiro módulo onde a gente discutiu a industrialização de forma genérica, né? Falamos um pouco sobre quais são os setores que compõem a indústria, falamos sobre a evolução das revoluções industriais e, acima de tudo, comparamos o modelo de organização fordista com o modelo toyotista. Depois, numa aula realizada aí na semana passada, a gente conversou sobre como a indústria, a partir dos padrões que a gente viu, se difundiu pelo mundo. Então, a gente fez uma análise da industrialização, destacando aí alguns países que hoje estão em condição de proeminência, e dividimos esse país em dois grandes conjuntos: o conjunto dos países de industrialização pioneira e os países de industrialização recente, né? Os NICs, os New Industrialized Countries, dentre os quais, claro, se inclui o Brasil. Bom, a partir da aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nesta aula 1, nós vamos reconstruir os principais momentos da industrialização brasileira. Como é que ela evoluiu, quem evoluiu, quem fez a indústria brasileira, que situações internas ou externas contribuíram, né, para que ela se desenvolvesse. E, na sequência, nós vamos, na aula 2, passar a discutir a distribuição e a lógica geográfica da indústria. Então, a aula de hoje aqui ela tem um paralelo importante com as aulas que você vai ter também na parte de História do Brasil. Os historiadores não vão ter o mesmo enfoque na indústria, embora vão comentar temas ligados à indústria, né? Então, a gente pinça de forma isolada os temas ligados à política industrial, que são mais caros a nós aqui na geografia. Começamos então, gente, com uma caracterização geral do que define a indústria brasileira, né? Essas características não são exclusivas da indústria nacional, poderiam ser também encontradas na indústria de outros países de industrialização recente, NIC, New Industrialized Countries. Em primeiro lugar, então, é a própria definição de NIC. Nós somos um país de industrialização tardia. A nossa industrialização começou apenas no século XX. Vimos que na maioria dos países a industrialização, em muitos países pelo menos, a industrialização começou muito antes, começou no século XIX. Na maioria dos países emergentes, ela só começa no século XX e ela só começa de fato da década de 30 em diante. Até 1930 a gente tem uma industrialização muito incipiente. A gente realmente começa a ter indústria no comecinho do século XX, mas uma onda, uma vaga industrial, a gente só começa a ter a partir dos anos 30 em diante. Segunda característica da nossa indústria, ela é considerada uma indústria dependente. Dependente em dois aspectos. O primeiro desses aspectos, obviamente, é a dependência de recursos. Na maioria das situações, criar grandes indústrias, principalmente à medida que a industrialização vai evoluindo e a gente vai tendo uma indústria mais tecnológica, mais complexa, demanda investimentos gigantescos, que muitas vezes o Brasil não dispõe, não tem recursos para fazer, né? Sejam proprietários privados, seja durante muito tempo o próprio Estado, que vai ter que recorrer ao endividamento com grande frequência, como mola mestra aqui do nosso processo de desenvolvimento industrial. E além da dependência de dinheiro, a gente tem a dependência tecnológica. O Brasil, em muitos momentos, vai se ver diante de um dilema: desenvolve tecnologia própria ou mando vir do exterior? Qual é a vantagem da tecnologia própria? Bom, ela é própria, ela é nacional, não tenho que pagar a ninguém por ela, eu posso até exportá-la, mas qual é a grande desvantagem? Ela demora para ser gerada. Desenvolver uma nova tecnologia e transformar ela num produto industrial leva muito tempo. E se nós estamos falando de um país que já está atrasado no processo industrial, ele tem que traçar estratégias para rapidamente se ver industrializado e, priorizando a velocidade, a gente vai abrir mão, então, de tecnologia própria. Então, a nossa tendência será a tecnologia, a dependência, aliás, da tecnologia externa, né? Estamos vendo essa questão agora mais de perto com a história toda do Covid, como tem evoluído a questão da pesquisa com a vacina, com uma possível vacina para o Covid. E, assim, a gente teve aí recentemente o ministro da Ciência e Tecnologia falando que testes vão começar a ser feitos com humanos. Isso significa
que essa vacina está muito, muito longe de chegar à maioria das pessoas, né? Alguns virologistas têm lembrado que a última grande vacina que a gente desenvolveu, que foi contra o Ebola, levou 5 anos e é considerada a vacina mais rápida da história da humanidade. Então, não dá para a gente contar com isso, né? Embora a aula não seja sobre isso, mas é um breve exemplo de como a gente tem um tempo muito grande entre o desenvolvimento da tecnologia em laboratório ou em protótipo e quanto tempo essa tecnologia realmente leva para chegar à mão das pessoas, as pessoas poderem ter acesso a ela. Em terceiro lugar, vimos que a indústria brasileira, veremos, né, que a indústria brasileira se deu com base no padrão que outros países também seguiram, a base da chamada substituição de importações. Daí a gente dizer que a nossa indústria é substitutiva, ou seja, ela é voltada ao mercado externo, contrariando as indústrias que nós vimos em outros países, né? Ela está em oposição àquele outro modelo que são as plataformas de exportação. Então, embora possamos no Brasil identificar empresas que também exportam produtos, a prioridade delas nunca foi essa. A prioridade foi se instalar aqui e absorver e aproveitar o imenso mercado interno que o Brasil tem, né? O fato de ser um país populoso contribuiu para isso, tanto é que nós vimos na aula passada que só a Argentina e o México aqui na América Latina puderam dispor do mesmo modelo industrial justamente por essa característica demográfica. E, finalmente, gente, por ter saído mais tarde e por não dispor do capital suficiente na iniciativa privada, frequentemente nós vamos ver que a industrialização brasileira depende ou dependeu no passado mais do que nunca do Estado, né? Podemos dizer assim, gente, que há aqui uma oposição entre características sociais que nós vamos encontrar muito evidentes no Brasil, se contrapostas, por exemplo, às características dos Estados Unidos, né? Nas ciências políticas, a teoria mais tradicional vai distinguir o que nós vamos chamar de iberismo do chamado americanismo. Quer dizer, seria a via de formação das sociedades de colonização ibérica em oposição à via de formação das sociedades de colonização que deram origem aos Estados Unidos, né? Quero dizer com isso, na prática, o seguinte: nos Estados Unidos, por uma série de fatores, surgiu um espírito de formação industrial muito cedo. Desde o começo do século XIX, na verdade, desde o final do século XVIII, americanos já são empreendedores, já criam pequenas oficinas, pequenas fábricas, contam com o apoio do Estado, né, que vai aproveitar e incrementar esse processo, mas não dependem do Estado num primeiro momento, pelo menos. No caso aqui da América Ibérica, a gente vai ter uma outra tendência. Os países de tradição de colonização portuguesa ou espanhola, que se tornaram grandes colônias exportadoras ou monocultoras de produtos agrícolas ou minerais, têm uma vocação industrial muito pequena. Quer dizer, não existiam grandes forças buscando a industrialização aqui do Brasil. Romper com isso é uma necessidade nos anos 30, mas não é simples convencer o cafeicultor de que ele agora tem que investir em indústria, né? A famílias e gerações ganham dinheiro, sustentam-se à base da agricultura. Então, o Estado ele terá um componente, ele terá um papel fundamental de ser uma espécie de um indutor, ou ainda melhor, de um catalisador do processo industrial, né? Ele teve que entrar na frente da sociedade para puxar a sociedade em direção à indústria. Diferente do que aconteceu na sociedade americana, uma série de particularidades que depois a gente estuda, que fez com que o ímpeto industrialista já existisse na sociedade e o Estado só o apoiasse, só o absorvesse. Então, estas são as 4 características mais marcantes do nosso modelo industrial, de uma forma genérica. Agora nós vamos começar a ver como elas se aplicam à situação concreta do desenvolvimento da indústria brasileira, começando com o período mais áureo aí ou pelo menos o período inicial, o estopim deste movimento que leva o Brasil a ser um país industrializado. Mas antes de chegar neste momento, vamos lembrar que até a década de 30, praticamente não havia indústria no Brasil. O Brasil era um país de grande ciclo agroexportadores. Quem cunhou essa definição, um importante economista brasileiro, chamado Celso Furtado, talvez o mais importante deles, né, dos economistas brasileiros, certo? Celso Furtado,
vai nos dizer, então, que a história brasileira é marcada por grandes ciclos econômicos voltados para fora, de dentro para fora. Ciclo da cana, ciclo do ouro, posteriormente o ciclo da borracha, o algodão. E por que não hoje pensar, por exemplo, no ciclo da soja, cujas características são, acima de tudo, exógenas, né? Atender o mercado externo, prover o mundo de recursos, sendo que a soja tem um papel secundário na alimentação ou na dieta do brasileiro, né? Então, o Celso Furtado dizia que nós éramos, por isso, uma economia de arquipélago, vamos ver isso mais à frente, grandes ilhas econômicas conectadas ao mundo, e como ganhávamos somas consideráveis de recurso, de riqueza com esses produtos, a soja excluída, né, mais nova, nós podemos dizer que existia uma forte tendência da gente ser uma sociedade agroexportadora e não havia motivação nenhuma para desenvolver indústria no Brasil. A motivação primeira que levou a algum tipo de industrialização brasileira, ela vai surgir quase que por acaso, né? Obviamente, a gente tem experiências pioneiras, como o caso célebre do Barão de Mauá, provavelmente alguém bastante à frente do seu tempo, né? De certa forma um visionário, que tenta trazer indústria para um Brasil que ainda não está pronto para ela e é constantemente sabotado, boicotado, tanto pela política nacional quanto pelo própria oligarquia rural da época. De forma que nós só vamos ter algum surto industrial quando, em 1914 e 1918, estourar a Primeira Guerra Mundial. Como é que a Primeira Guerra vai afetar a industrialização brasileira? Ela vai provocar uma ruptura nas exportações de bens não duráveis, temporária, claro, mas que vai fazer com que comecem a surgir algumas empresas voltadas a esse tipo de produto, né? Estamos falando principalmente dos têxteis e alimentos, incluindo aí calçados, né? Têxteis e alimentos. Eu apanho um pouco dos recursos, tá? Então vou pôr só alimento, senão vai sobrepor o meu texto. De forma que a gente começa a ver um pequeno surto industrial, mas ele é um surto absolutamente incipiente, não se pode chamar isso de indústria de fato, né? São pequenas manufaturas, pequenas empresinhas que começam a surgir. Então, é a Manteiga Aviação, é a fábrica de sapato Grendene, é a vinda lá da família Matarazzo, né, fabricando pente, por exemplo, tudo muito incipiente. A gente começa realmente a ter industrialização no Brasil graças à crise de 29. Quer dizer, é uma contingência, um fator externo que vai levar ao incremento ou desenvolvimento da indústria brasileira. Esse fenômeno é chamado pelos economistas de fenômeno do estrangulamento externo. O que é o estrangulamento? Aquele fluxo enorme de café que estava sendo exportado para a Europa e para os Estados Unidos é comprimido subitamente. Vem a crise de 29, americanos reduzem radicalmente suas compras, europeus idem, a cafeicultura entra em colapso, mas os cafeicultores não entram em colapso. Lembram-se? Vocês veem isso com muita ênfase nas aulas de história. Ao mesmo tempo que existe um estrangulamento externo causado pela crise, o Estado vai manter em alta a renda dos produtores de café, adotando uma política de compra de excedentes, né? Então, esta política de compra de excedentes é a chave do entendimento de como a indústria brasileira vai surgir. Na verdade, em vários momentos, tanto da aula passada quanto essa, eu vou frisar uma característica importante. A gente vive hoje um mundo onde os ideais neoliberais estão, mais uma vez, em grande evidência, e existe uma tendência da gente contar a história do desenvolvimento econômico e industrial dos países, quase sempre ignorando o papel do Estado, né? E quando a gente olha de forma cuidadosa, de forma criteriosa para a história, a gente começa a perceber que são raríssimas a exceção, as situações, aliás, de países que conseguiram realmente criar uma base industrial sem papel do Estado, sem algum tipo de auxílio do Estado. E aqui o Estado foi fundamental, porque o Estado adotou uma política de sustento às oligarquias cafeicultoras. O cafeicultor que vendia café para o exterior não tem para quem vender, o Estado compra, quer dizer, ele continua tendo renda, só que agora não vai reinvestir em café. É óbvio que o Estado, em algum momento, vai parar de comprar esse café,
haja visto que era tanto café estocado que o Estado chegava a queimar o café, né? Então, produtores começam a, mantendo a sua renda em alta, diversificar o investimento, fundando indústrias de bens não duráveis, né? Já vimos aí a indústria de bens não duráveis, calçados, têxteis e alimentos. Nessa época, claro, é uma indústria bastante incipiente de baixa tecnologia, mas agora sim nós temos claramente o desenvolvimento de uma onda industrial no Brasil. Muito mais focada em São Paulo e no Rio de Janeiro, gradativamente ela começa a chegar também a algumas outras regiões do Brasil. Bom, apesar desse desenvolvimento espontâneo, que tem, claro, um papel do Estado, como eu mostrei a vocês, mas ele depende, acima de tudo, de um fenômeno externo, do estrangulamento externo, o Brasil logo vai sentir as limitações no seu processo industrial, porque uma coisa é fazer roupa, calçado ou manteiga na latinha, né? São tecnologias muito simples. Agora, à medida que as indústrias vão demandando tecnologia mais complexa, logo nós vamos ver que o Brasil não dispõe de recursos para investir nos setores que realmente são chave para uma indústria consistente. Para eu ter uma indústria de grande porte, gente, ainda que hoje a gente viva um mundo de tecnologia, nós precisamos necessariamente produzir aquilo que vai ser conhecido como indústria de base. Já vou definir melhor, mas não há como ter uma grande indústria sem ter, primeiro, refino de petróleo e separação dos seus derivados, ou seja, uma indústria petroquímica, e, acima de tudo, uma indústria que transforme minerais em ligas metálicas, uma indústria siderúrgica. Sem isso, não é possível ter uma grande industrialização, né? De forma, gente, que mesmo hoje, com muitas indústrias não estando mais nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão, esses países ainda são grandes potências siderúrgicas. Ainda refinam muito petróleo, mesmo que tenham que importar petróleo dos outros, tá? Então, estamos falando de setores industriais fundamentais, por isso eles vão ganhar esse apelido, que eu vou escrever aqui para você, indústria de base. Só que esses setores são enormes, eles demandam um investimento gigantesco que vai ter necessariamente que ser incentivado ou capitaneado pelo Estado. E isso vai acontecer no Brasil a partir do final dos anos 30 e avançando nos anos 40, quando Getúlio Vargas implementa a ditadura do Estado Novo, mais uma das ditaduras brasileiras, né? Esta aqui vai ser uma ditadura contraditória. Como toda ditadura, ela tem a sua componente repressiva, autoritária e politicamente excludente, mas, ao mesmo tempo, ela é uma ditadura desenvolvimentista, no sentido que quer fazer a industrialização brasileira acontecer. Então, vamos ter o importante investimento na Vale, que é a primeira empresa de mineração de grande porte do país, uma estatal, né? Vamos ter a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que atua no ramo da siderurgia. Vocês veem melhor lá nas aulas de história como é que se relaciona a CSN com a Segunda Guerra Mundial, né? Aquela posição do Brasil que, durante o governo Vargas, tinha muitas similitudes aí com coisas que aconteciam na Itália. Por exemplo, a gente ter copiado a Carta de Lavoro, a Constituição Italiana de 37, a Constituição do Estado Novo aqui, né? E, surpreendentemente, o Brasil faz um jogo até bastante habilidoso de não apoiar nem os aliados nem o eixo, e no final acaba caindo para o lado dos aliados, graças a uma hábil negociação do Getúlio Vargas, que vai nos gerar os créditos para que a gente construa a primeira grande siderúrgica do país, a Companhia Siderúrgica Nacional. Já existia a Companhia Belgo-Mineira privada, mas ela era muito menor, muito menos atuante do que isto aqui, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. E, finalmente, é no mesma esteia aí, no mesmo sequência, que nós vamos ter o governo Vargas investindo e conseguindo criar a Petrobras, que na época se chamava CNP, Conselho Nacional do Petróleo. A base da nossa indústria petroquímica começa a ser forjada aqui, né? Então, com isso, gente, o Brasil acaba de fundar os 3 setores básicos da sua economia, né? Mineração e siderurgia, que no final
são mais ou menos a mesma coisa, né? O minério vai para a siderúrgica para se transformar em liga, e a indústria petroquímica, todas elas unidas, né? Esses dois grandes ramos, mineração siderúrgica e petroquímica, vão formar o que hoje, em contexto atual, até hoje, nós chamamos de indústria de base. Indústria de base. Então, ouviu falar de indústria de base, já sabe do que estamos falando, né? Trata-se da industrialização, então, apanhando aqui da ferramenta, mas trata-se da indústria sem a qual todas as outras não se desenvolverão, né? Ou também, se vocês preferirem, usamos aqui uma outra nomenclatura nas aulas, a indústria de bens intermediários. Bens intermediários. Beleza? Então, primeiro momento, a gente começa com bens de consumo. Na década de 40, a gente amplifica a complexidade do nosso parque industrial com a formação desses setores aí chamados de base. Bom, algumas imagens importantes daquele período. Aqui as imagens de grandes estoques de café sendo queimados, né? Chegamos a esse absurdo no Brasil dos anos 30. E aqui as indústrias do Matarazzo, né? Um dos primeiros parques industriais. Até hoje nós temos as ruínas lá no bairro da Pompeia, em São Paulo, que se tornou um símbolo aí desse início de processo industrial do século XX brasileiro. E aqui temos o Getúlio Vargas, né? Um importante líder do Estado Novo, né? O polêmico líder do Estado Novo, sem dúvida, aqui inaugurando a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Uma notícia aqui que eu coloquei em destaque. Bom, a indústria brasileira, então, avança com a criação dos setores de base, mas nos anos 50, de novo, ela esbarra em limitações estruturais. A principal limitação, falta de tecnologia e falta de recursos, de novo, né? Nesse período, o Brasil vê surgir uma liderança também muito marcante na nossa história, né? Quando eu digo marcante, assim como o Getúlio, não necessariamente positivo ou não necessariamente negativo, são ícones, são pessoas que marcaram a história do país, para o bem ou para o mal, né? Mas JK é o pai da implementação no Brasil de uma doutrina chamada de nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo será a base do ambicioso plano econômico de Juscelino Kubitschek. Todos vocês já ouviram falar nele, já é amplamente conhecido, chamado Plano de Metas, aquele famoso pelos 50 anos em 5, né? 50 anos em 5. Até foi lembrado recentemente no governo Temer, que tentou transformá-lo numa retomada de slogan e com uma péssima assessoria publicitária transformou-se em piada, né? O lema do governo Temer era: o Brasil voltou, vírgula, 50 anos em 5. Queria dizer que o Brasil voltou a crescer 50 anos em 5, mas dava a entender que o Brasil deixava a dúvida se o Brasil voltou para trás 50 anos no espaço de 5. Né? Por isso que estudar a língua portuguesa é tão importante, para não escrever esse tipo de absurdo. E olha que o Temer é um cara bastante estudado, apesar de polêmico, né? Mas JK, gente, JK vê o seu governo, ou assume o governo, num período em que está em franca evidência a atuação de uma instituição externa, de uma instituição chamada de CEPAL. A CEPAL, vocês não precisam memorizar isso, mas é a Comissão Econômica para a América Latina, e é um grande órgão de estudo que se formou nos anos 50, unindo intelectuais de toda a América Latina. Argentinos, brasileiros, mexicanos, de países Chile, Peru, né? E o que esses economistas e estudiosos sociais farão? Né? Vão, como um grande grupo, discutir quais são os grandes problemas da América Latina. E segundo esse grupo de estudiosos, o maior problema da América Latina é que ela é subdesenvolvida. E o que é ser subdesenvolvido? É ser um país que vive de agricultura e não tem indústria. Portanto, a causa do subdesenvolvimento, segundo, obviamente, esta visão, seria justamente a falta de indústria. Espera aí, gente, apanhei aqui. Vamos de novo, vamos com calma, né? Então, a falta de indústrias.
Falta de indústrias. Portanto, obviamente, como é que eu reverto o subdesenvolvimento? Gerando indústria, fazendo com que a indústria se amplifique. Ah, mas você não disse que já existia? Não, existia, mas era uma indústria pequena, incipiente, pouco desenvolvida. O Brasil fabricava alimento, o Brasil fabricava roupa, mas o mundo está fabricando carro, geladeira, começa a fabricar televisão. Né? Então, como é que a gente vai fazer para chegar nisso? Bom, a CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, ela tem uma receita, ela tem uma fórmula. Para chegar ao desenvolvimento industrial, o país deve aplicar protecionismo industrial, ou seja, ele deve taxar pesadamente tudo que vier do exterior que for bem industrial. Então, o carro importado vai ser taxado, o eletrodoméstico vai ser taxado. Por que taxado? Porque isso vai fazer com que o produto importado fique muito caro e isso vai tornar conveniente ou atrativo para que empresas venham e se instalem no Brasil. Então, nós vamos começar a ver um movimento de chegada de empresas ao Brasil, as empresas na época chamadas de multinacionais, que na verdade muito mais corretamente seriam chamadas, vocês já se lembram de transnacionais, que agora vêm se instalar no Brasil, atraídas pelo seu mercado interno gigante. A Ford quer vender carros para o Brasil, só que com as taxas que o Brasil está cobrando, está praticando sobre os Fords vindos dos Estados Unidos, não vale a pena, fica caríssimo. Se eu abrir uma fábrica no Brasil, o preço cai muito. Então, nós vamos ver essas empresas migrando gradativamente, começando a abrir fábrica no Brasil. A Volkswagen é a primeira delas, depois General Motors e Ford, que é a última delas já no regime militar, a Fiat. E vamos ter também os segmentos de bens duráveis em geral se amplificando aqui na região, né? Aqui no Brasil. Isso acontece porque o mercado interno está em um processo de expansão. Os anos 50 são anos de uma certa estabilidade econômica. O mundo vive um certo otimismo pós-Segunda Guerra Mundial. E a vinda dessas empresas, então, incrementa o nosso desenvolvimento industrial, mas não vai se dar de forma autônoma ao Estado. Porque Ford, General Motors, Volkswagen querem vender carro no Brasil, mas precisam de estradas, precisam de eletricidade, precisam de derivados de petróleo. Então, quem vai, de novo, assumir um papel complementar na industrialização, não menos importante, será o Estado, né? Criando grandes obras de infraestrutura. Nesse quesito, principalmente obras ligadas a rodovias e usinas hidrelétricas. Geração de energia para a indústria poder se desenvolver. E com que dinheiro a gente faz rodovia, faz usinas de energia, que são investimentos enormes, com o dinheiro da dívida externa. Então, o Brasil começa a fazer dívida, né? Só que com uma finalidade muito clara. A dívida é uma tentativa de fomentar no Brasil o início de um processo industrial. Então, a dívida ela tem um propósito nesse momento. Depois eu vou falar mais sobre endividamento. E é o início de um processo de endividamento que só cresceu ao longo da história e até hoje é um processo delicado no Brasil, né? Então nós vamos falar bastante de dívida. Resultado, então, agora nós começamos a ter uma indústria de bens duráveis. Expliquei lá na aula passada, basicamente são os carros e os eletrodomésticos. Na época não eram muitos, era geladeira, fogão, enceradeira, né? Dar brilho no piso, né? E começamos a ver surgir também algumas indústrias de bens de capital, né? Por exemplo, indústrias voltadas a maquinário agrícola, tratores, indústrias como a Bosch, que vão fabricar máquinas, né? Indústria mecânica. Então, até um pouquinho de setores de bens de capital virá ao Brasil e é por isso que a era JK será uma era de forte crescimento econômico, marcada por um enorme crescimento econômico que, assim, de certa forma, permitiu que o JK se tornasse um líder bastante popular, né, e conseguisse, em algumas medidas, se aproximar dessa meta ambiciosa aí dos 50 anos em 5, né? Aqui temos o JK na célebre imagem onde ele
sai da Volkswagen num dos primeiros Fuscas fabricados aqui no Brasil, né? Um momento muito marcante, já caiu várias vezes na prova essa foto aí, nas provas, aliás, ou de geografia ou de história. E este é um veículo que a Volkswagen chegou a fabricar durante um tempo aqui no Brasil, comprado de uma empresa nacional chamada Romizeta, que era um carrinho bonitinho para duas pessoas, né? Que foi durante muito tempo quase que uma exclusividade do mercado brasileiro, né? Com isso, então, encerramos o período do JK, né, a década de 50. Temos uma certa continuidade lá no governo Dutra, e aí temos os conturbados primeiros anos da década de 60, que vão dar origem ao golpe militar, ao regime militar, à instalação de uma ditadura, que não é só militar, aliás, que é cívico-militar, como tem dito os seus vestibulares, como tem lembrado os seus vestibulares, né? É uma ditadura que une setores das Forças Armadas, não todas, porque parte das Forças Armadas se opôs a isso, né? Agiu de forma legalista. Vamos ter também setores do empresariado, vamos ter setores da igreja na época, né? Embora outros tenham feito oposição também, mas a implementação de um regime militar ela muda os rumos da política brasileira, mas não muda radicalmente as características da nossa base industrial. O Brasil continua, em linhas gerais, seguindo um padrão de industrialização que vinha já se consolidando nas décadas passadas, só que agora ele fica evidente, né? Ou pelo menos ele se consolida na forma do que a gente vai chamar de um tripé econômico. Tripé econômico é o apelido que nós damos a essa divisão entre três tipos de indústria e três fontes distintas de capital. A indústria de bens não duráveis, que nós já vimos, alimentos, roupas, calçados, continuará sendo, mais do que tudo, impulsionada pelo capital nacional privado. Então, são os calçados Azaleia, Grendene, a chinela havaiana, são camisetas Hering, são alimentos, aí eu citei, né, manteiga aviação, por exemplo, são produtos, então, de base nacional, de indústrias de origem nacional na sua maioria. Depois você tem a indústria de bens duráveis, que desde os anos 50 caiu mais do que nunca nas mãos dos investidores estrangeiros. Então, a indústria automobilística, né, que eu citei agora há pouco, a indústria mecânica, então você tem Bosch, tem Siemens, começa a receber companhias também aí que eu citei no ramo de eletrodomésticos, né? Tudo isso, então, capital estrangeiro. E, finalmente, vamos ter um avanço na indústria de bens intermediários de infraestrutura, sempre na mão do Estado. Isso é uma questão muito curiosa, né? Porque hoje em dia nós vemos um governo muito próximo dos setores militares aqui no Brasil, só que os militares ou mudaram em parte a sua orientação ou estão numa posição mais acessória no governo atual, talvez, mas diferente do que eles são hoje, os militares hoje que compõem um governo que é claramente neoliberal, muito crítico ao papel do Estado na economia, na época foram extremamente intervencionistas. O Brasil do regime militar criava empresas estatais, né? É um absurdo que se diga hoje que o governo criar uma empresa estatal é uma forma de comunismo no Brasil de hoje. É uma ignorância muito grande e um desconhecimento da história, né? Porque as indústrias estatais, a maior parte delas foi criada durante o regime militar. Por exemplo, a indústria de telefonia, a Telebrás, que depois seria privatizada, a Eletrobras, a Vale já existia, né? Mas ela é ampliada no regime militar. Os bancos públicos, como o BNDES, criado nesse período, né? Quer dizer, existia, na época, uma fortíssima influência da doutrina do keynesianismo no pensamento econômico, né? Já falamos dele lá no começo do ano, quando a gente ainda podia se ver, né? Naquelas aulas presenciais. O keynesianismo é aquela doutrina que acredita que a economia capitalista se desenvolve com forte intervenção do Estado para corrigir imperfeições de mercado. E, pelo amor de Deus, jamais, jamais, jamais confunda keynesianismo com
comunismo ou socialismo, né? Keynes era refratário às ideias comunistas e grande parte das ideias que ele vai defender são justamente ideias destinadas à contenção do comunismo. Então, Keynes não queria o comunismo e achava que um capitalismo eficiente era a melhor forma de você impedir o socialismo ou o comunismo. Inclusive, pessoal, neste interessante livro aqui, História do Pensamento Econômico, temos um fragmento de Keynes aqui para vocês terem uma ideia, né? Keynes realmente acreditava que o capitalismo era uma forma mais decente ou mais eficaz de desenvolver a economia, né? Então ele vai dizer aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. A vantagem para a eficiência da descentralização das decisões de responsabilidade individual, isso quer dizer do lucro, é maior ainda talvez do que se supunha no século XIX. Quer dizer, ele é um defensor do lucro, né? Ele diz que as suas medidas, gente, eu defendo não só como único meio praticável de se evitar as reformas econômicas existentes, como condição para o bom funcionamento da iniciativa individual, quer dizer, do lucro. Quer dizer, as pessoas insistem em acreditar hoje que um pensamento de intervenção econômica necessariamente é um pensamento comunista ou socialista, mas não era a ideia de Keynes, tá? Tanto é que os militares que justamente tomaram o poder sob o argumento de combater o comunismo adotaram uma estratégia keynesiana de desenvolvimento, né? Temos aqui a maravilhosa companhia de um cortador de grama agora, gente. Mas a partir dos anos 70, então, este modelo do tripé produtivo ele se consolida, e ele se consolida, acima de tudo, com um grande surto de crescimento que o Brasil vai viver a partir do finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70, apelidado de milagre brasileiro. O milagre brasileiro foi o período, provavelmente na história brasileira, em que tivemos o maior crescimento econômico da história. Isso é usado hoje como bandeira para alguns saudosistas que muitas vezes esquecem que esse crescimento é produzido de uma forma absolutamente irresponsável. Porque, sim, o Brasil cresceu, chegou a crescer 14% em um ano, mas o que vai seguir depois é, primeiro, uma crise gravíssima. E, segundo, a avaliação de que, em 3 fatores, o Brasil promoveu um desenvolvimento extremamente irregular, extremamente questionável do ponto de vista do seu êxito. Primeiro, pelo seguinte: para crescer muito, o Brasil, como nunca, fez dívida no exterior. A gente foi pedindo dinheiro emprestado e financiando indústria, e financiando infraestrutura, e financiando grandes obras. Excelente ver tudo isso acontecendo num país, sim, só que isso foi às custas de um endividamento enorme, gigantesco, tão grande que nos anos 80, a subida dos juros mundiais tornou essa dívida monstruosa e as pessoas brincavam dizendo que a dívida externa tinha virado a dívida eterna, né? Imaginava-se que ela jamais seria paga. A segunda característica é que, com um crescimento tão grande, o Brasil vai viver um surto imenso de inflação. A inflação, você se lembra? A definição de inflação, vou colocar aqui para você, ela é a medida da desvalorização do dinheiro. É a medida de quanto de poder de compra o dinheiro está perdendo, né? R$1 compra a mesma coisa daqui a 10 anos, né? R$1 compra cada vez menos coisas. Isso a gente chama de inflação. E a inflação era galopante e, entre as pessoas mais ricas, normalmente uma inflação galopante tem impacto menor. As pessoas mais ricas conseguem fazer investimento, conseguem recorrer à ajuda de bancos, conseguem comprar ações de empresas e, com isso, conseguem sofrer menos a perda do poder de compra, da valoração da sua moeda. Diferente das classes mais pobres, que normalmente são as mais prejudicadas por um processo inflacionário, e a tudo isso, dívida e inflação, nós vamos somar a ocorrência de um fenômeno chamado de arroxo salarial. O que é o tal arroxo salarial?
é quando o salário perde poder de compra. Quer dizer, quem empreende, quem é dono, quem vive de renda, vai ver a sua renda crescer. Mas quem vive de salário vê a sua renda ficar proporcionalmente estagnada. Então, é o Brasil da desigualdade social, é o Brasil que um economista de viés liberal, inclusive, né, chamado Edmar Baixa, um dos criadores do Plano Real, vai apelidar de Belíndia. Por que o Brasil vai ganhar o apelido de Belíndia? Porque o Brasil é uma mistura de Bélgica com Índia. Quer dizer, partes do Brasil vivem como se realmente estivessem na Bélgica. Outras tantas vivem numa precariedade tão grande, tão extrema, que se equipara à da Índia. E para agravar ou para frear este crescimento todo e jogar o Brasil na realidade, virão os choques do petróleo. Depois a gente vai ver os fatores, né? Mas em 1973, o conflito no Oriente Médio faz com que o preço do petróleo dispare, e depois, em 79, a crise entre Estados Unidos e Irã agrava ainda mais a situação, e nós vamos ter anos de crise não só no Brasil, mas de crise no mundo inteiro, propiciados ou pelo menos acelerados pelo choque do petróleo. Diante da dívida, desculpem, da crise, os credores, ou seja, aqueles que emprestam dinheiro, aqueles que concedem crédito, vão subir radicalmente as taxas de juros, e o Brasil, que tinha muita dívida, vai ver a sua dívida explodir como nunca, e os anos 80 serão anos de estagnação econômica, né? Ganharão o triste epíteto de década perdida. Tudo isso, então, é consequência de fatores externos, as crises, mas, acima de tudo, de uma política econômica absolutamente irresponsável, que produziu um crescimento econômico suicida, né? Um crescimento econômico sem bases sustentáveis, sem fundamentos rígidos que pudesse se manter em cenários mais adversos, né? Bom, tudo isso se contrastava com um Brasil que era, ao mesmo tempo, muito repressivo, né? Essa imagem aqui, esse cartaz, ele é bastante ilustrativo da época. Ele diz: não conteste, construa o Brasil, né? Não questione desigualdade, pobreza, arroxo salarial, trabalhe, Brasil acima de tudo, acima de todos. E vejam que a figura que seria o contestador é uma figura cabeluda, de óculos, né? Alguém ligado às artes ou alguém ligado à universidade. Esse processo que a gente vê hoje retomado, né, de estigmatizar o segmento intelectual do país como um bando de vagabundos preguiçosos e desordeiros, que hoje parece ganhar eco em algumas partes da sociedade. Então, já existia lá no regime militar. E muito interessante olhar esse gráfico. As empresas estatais criadas, disse muito que o governo atual, que o governo anterior, que o governo de não sei qual, criou muitas estatais, que essas estatais são cabides de emprego inúteis, tal, mas quem mais criou empresas estatais foram os governos militares, principalmente durante o período aqui do governo Médici, principalmente no auge do milagre econômico, né, 69 a 74. E temos finalmente esses gráficos que eu apresento aqui, gente, esses dados, tanto para a gente praticar, né, quanto para sustentar essas afirmações que eu estou fazendo aqui, que às vezes no mundo de hoje ainda são polêmicas, né, mas elas são amplamente documentadas. Olha a quantidade de fontes que nós temos, dentre elas a FGV e o IBGE. O que nós vamos ver aqui nesses gráficos, gente? Primeiro, isso aqui em verdinho é como se comportou o PIB brasileiro entre 64 e 85. Né? Então, o PIB crescia no começo dos anos 60. Na verdade, ele já vinha crescendo. Primeiro, ele cai um pouco. Depois, ele começa a crescer. A partir dos anos 70, nós vamos ter esse surto de crescimento se acelerando, né? E de 75 em diante, nós vamos ter o declínio do crescimento econômico. Mesmo assim, ainda vamos manter uma taxa positiva de crescimento. A depressão virá só muito tempo depois, com a década perdida, né? Aqui nos anos 80, onde, salvo raras exceções, nós tivemos anos de muito retrocesso na economia. Mesmo assim, o saldo do crescimento econômico foi bastante positivo nesse período, né? O PIB cresceu,
embora tenha crescido de forma muito desigual, né? Vou falar a seguir sobre isso. Nesta linha preta aqui nós temos a taxa de inflação. Então, olha o que aconteceu com a inflação. Ela vinha em uma tendência de queda. A partir de 75, ela se acelera e lá no final dos anos 70 ela explode, se tornando uma inflação galopante. Quer dizer, uma inflação que aqui já ultrapassa 240% ao ano. Esse ano nós devemos ter inflação próxima dos 5% no Brasil. Olha, aqui na época boa a gente tinha 20% de inflação. Então a inflação cresceu, o que não é necessariamente um problema se a economia estiver crescendo e você estiver transferindo renda. O problema é que no Brasil isso foi feito com o crescimento econômico, mas sem transferência de renda. Se dizia que na época o Brasil aplicava a teoria do bolo, a ideia de que primeiro o bolo precisava crescer para depois ser dividido. E de fato o bolo cresceu, mas a divisão quase não prosperou, pelo contrário. Temos aqui o índice Gini, que é o indicador que mede a desigualdade de renda. Ele não mede se um país é rico ou pobre, mas sim qual é a diferença de renda entre ricos e pobres. E quanto mais perto de 1, mais desigual é o país. Quanto mais perto de 0, mais próximo da igualdade, né? Então você vê que o Brasil era já um país desigual, mas esse nível de desigualdade cresceu para 0,58, 0,53 para 0,58, depois para 0,589, depois para 0,60 já nos anos 90, né? Então, a tendência, principalmente aqui nos anos do milagre, foi sim um aumento da desigualdade social. E esqueci de colocar aqui outra coisa importantíssima, né? Que é o endividamento. Olha o tamanho da dívida externa que a gente herdou do JK e depois do João Goulart, do Dutra, e olha o que vai acontecer na medida que a economia vai crescendo. E pior ainda, quando ela entra em recessão, a gente vai buscar mais dinheiro no exterior e a dívida vai lá para cima, né? E aqui você tem identificado os anos onde onde nós temos o milagre econômico e o choque do petróleo, denunciando aqui o período em que a dívida sai completamente de controle. Então, são períodos bastante marcantes e contraditórios na história brasileira. Bom, passando à frente agora, a gente vai encerrar o período militar e a década perdida, né, os anos 80, com a década de 90, quando o Brasil volta a ser uma democracia, quando a gente passa pelo processo de reabertura democrática. E quem começa a implementar o neoliberalismo no Brasil, nessa lógica aí de reabertura, né? A gente já discutiu isso na aula de globalização, o neoliberalismo se torna uma espécie de um paradigma, todos os países acham que a solução é abrir-se, é se inserir no mundo neoliberal globalizado e que isso automaticamente vai trazer respostas e soluções para problemas complexos, né? E quem é o patrono da introdução das reformas neoliberais no Brasil é o primeiro presidente eleito após a ditadura, que é Fernando Collor de Mello. A gente estava meio sem treino, né, nesse negócio de votar. E Fernando Collor, ao chegar ao poder, fica famoso por criticar duramente a indústria nacional, particularmente a indústria automobilística. Vai dizer que o carro brasileiro é uma carroça, que ele está ultrapassado, que ele está obsoleto, o que não é exatamente mentira, né? De fato, como a gente era protecionista, a Volkswagen vinha aqui no Brasil e fabricava carros de qualidade muito inferior ao que ela fazia na Alemanha. Então, a hora que o Collor permite que o carro importado volte a chegar aqui a partir da redução de tarifas alfandegárias, os carros alemães que chegam aqui são muito melhores que os carros alemães fabricados aqui. Então, a gente vê que realmente, nesse ponto, o Collor tinha razão. A nossa indústria estava defasada. Ele se propõe, então, a fazer uma grande abertura econômica que será um choque de gestão. Qual é o plano do Collor? Eu reduzo as tarifas alfandegárias, ou seja, as tarifas de importação de bens industriais. Oh, meu Deus, não consigo. Gente, apanho desse recurso. Mas, enfim, de bens industriais, põe o S aí na tua anotação, né? E com isso, o produto importado começa a chegar no Brasil. A ideia do Collor, bom, vai vir produto importado para o Brasil, ele vai
forçar a modernização da indústria nacional, ele vai criar competição. É uma ideia que remonta lá às teorias do liberalismo clássico, né? A ideia de que a competição é o mecanismo de desenvolvimento mais importante na economia. Então, quer dizer, se vier um carro japonês, um carro alemão, um carro americano, o brasileiro vai comprar esse carro que é melhor e a indústria nacional, ou a indústria que está aqui no país, vai ter que se modernizar, vai ter que se desenvolver, senão ela vai fechar, vai falir, né? Bom, o que Collor vai conseguir com isso? Em primeiro lugar, é sim uma vinda de produtos estrangeiros, tá? Esses produtos vão forçar algumas empresas a se modernizar, há um crescimento econômico e ampliação de mercado, coisas que eram dificílimas de se comprar, começam a chegar aqui do exterior, inclusive de países vizinhos, né? Mas muitas empresas nacionais não vão conseguir concorrer com gigantes estrangeiras. É claro que algum tipo de abertura é saudável nesse contexto, né? Mas o Brasil faz uma abertura súbita. De repente, da noite para o dia, eu abro a minha economia de alguns setores que estavam há décadas sendo defendidos pelo Estado. O resultado é uma onda de falência de empresas nacionais, somada também a um aumento da desigualdade, a um aumento do desemprego em números bastante escandalosos. Mas nada disso vai muito longe no governo Collor, porque Collor, por uma série de motivos políticos que eu não vou detalhar agora, vai sofrer processo de impeachment. Então, com o impeachment do Collor, o neoliberalismo cai na mão, primeiro do vice-presidente, Itamar Franco, que vai dar continuidade às reformas que haviam sido iniciadas pelo Collor, e FHC, Fernando Henrique Cardoso. Bom, durante o governo de Itamar Franco, a medida mais importante e mais marcante da história econômica recente do Brasil foi a criação do Plano Real. O Plano Real é o plano que conseguiu finalmente conter a inflação galopante que o Brasil enfrentava há décadas, desde o regime militar, né? Controlar a inflação é um dado econômico importante, não é a garantia de que você vai resolver os problemas do seu país, mas é um dado econômico muito importante porque a inflação normalmente ela corrói mais do que tudo o poder de compra das populações mais pobres, né? Então, não é garantia de que controlando a inflação você está controlando a pobreza, mas é mais fácil controlar o aumento da pobreza se eu tiver uma inflação pequena, né? Então, é ainda como ministro da Fazenda que Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Real, associado a vários outros economistas, o próprio Edmar Bacha, que eu citei agora há pouco, né? Mas durante o governo de Itamar Franco. E isso vai colocar de novo Fernando Henrique Cardoso nas vitrines aí da política brasileira, né? Fernando Henrique Cardoso tem uma história política curiosa, né? De concorrer a um mandato importante em São Paulo e já se vê como vencedor, até num debate ser perguntado e responder que não acreditava em Deus, né? Perdeu aí, então, a chance de ter sido eleito em São Paulo, né? O FHC mais experiente aqui, então, vai ganhar as eleições de 1994 e depois vai ser reeleito em 98 e vai levar à frente a tal agenda neoliberal de reformas. Para levá-la à frente, primeiro, privatização de empresas. Esta é a primeira parte da agenda neoliberal implementada por FHC. Existe uma ideia, em parte verdadeira, em parte exagerada, de que o setor público brasileiro ele é ineficiente, ele é extremamente protecionista com o trabalhador e que, por isso, ele é um grande cabide de empregos, né? Se usava muito essa acusação, deixa eu colocar aqui para vocês, de que as empresas estatais eram cabides de emprego. Quer dizer, tinha um monte de gente pendurada que não trabalhava. Ficou o famoso ataque aos cabides de emprego já na era Collor. Collor tinha uma propaganda onde vários atores passeavam pelas ruas com elefantes como se fossem cães, né, na coleira. Quer dizer, a ideia de você andar para lá e para cá com um elefante. O que é aquele elefante? É o Estado. É pesado, é moroso, desajeitado, né? Então se difunde muito essa ideia de que o Estado ele é ineficiente e ele é a causa dos nossos problemas por ele ser grande demais. Como eu mencionei a vocês, gente, existe algo de verdadeiro nessa crítica. Realmente,
todos os funcionários estatais eram muito protegidos por legislações trabalhistas e era praticamente impossível você ter demissão de um funcionário estatal. O que fazia com que em muitas empresas os funcionários realmente, nas estatais, não trabalhassem direito, faltassem, fizessem corpo mole, né? Agora, existem muitos caminhos para se diminuir essa situação que não necessariamente passam por vender uma empresa, né? A mesma coisa acontece na iniciativa privada. Você tem uma empresa que é ineficiente, o que você faz? Você muda a forma de gestão dela e não vende a empresa necessariamente. Mas o Brasil foi pelo outro caminho e iniciou uma onda de desestatização, ou seja, de venda de empresas públicas para iniciativa privada. Assim, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, o Banco Estadual de São Paulo, o Banespa, o Banco Estadual do Rio, o Banco Estadual do Paraná, o Banco Estadual de Minas Gerais, né, vão ser privatizados. A empresa de telefonia estatal será privatizada. Empresas que serão privatizadas muitas vezes por valores relativamente baixos, porque elas eram deficitárias e depois, em alguns anos, se tornarão incrivelmente lucrativas, né? Então, há todo um questionamento se realmente foi a melhor solução, o melhor caminho, a forma de privatização que a gente fez. Ela vai trazer aspectos positivos, muitos serviços vão melhorar no Brasil, né? O exemplo principal talvez seja a telefonia, mas, ao mesmo tempo, em outros setores, nós vamos perder a capacidade do Estado interferir de forma estratégica e ser um grande agente econômico, o que em outros momentos vai custar mais caro à sociedade brasileira, como eu vou demonstrar. Também nesse período, gente, o Brasil iniciou a privatização parcial da Petrobras. A Petrobras tem uma simbologia muito forte na cultura brasileira, então não vai haver uma privatização completa. Mais ou menos 60% das ações da Petrobras serão vendidas, mas o Estado ainda é e ainda hoje se mantém como acionista majoritário. Isso quer dizer que ele tem poder de tomar decisões. Oh, meu Deus, gente, eu não acerto essa ferramenta aqui. Olha que pesadelo. O Estado como acionista majoritário. Deus do céu, fico louco com tecnologia, gente. Louco. Anota aí, então, o Estado como acionista majoritário. Quer dizer que o Estado pode tomar decisões sobre a Petrobras ainda hoje, mesmo não sendo o maior dono. Ele é o que tem a maior soma de ações individualmente. Ninguém tem mais do que o Estado. Nem eu que tenho ações da Petrobras. E há setores onde o governo Fernando Henrique não vai conseguir efetivar uma privatização. Por que não? Porque a Constituição proíbe que você venda uma ferrovia ou uma rodovia, porque são considerados serviços essenciais. Então, aqui vai ser adotado o que a gente chama de regime de concessão. Exemplo, rodovia dos Bandeirantes que liga São Paulo a Campinas. Ela vai ser concedida a uma empresa privada. O contrato de concessão diz que durante 30 anos essa empresa vai poder cobrar pedágio, em troca ela vai ter que cuidar e manter a qualidade da rodovia dos Bandeirantes, né? Nós vamos ver um aumento considerável no valor das tarifas de pedágio. O pedágio era muito barato, mas ele vai subir muito e, ao mesmo tempo, a qualidade das rodovias melhorou bastante. Então, é uma concessão porque, em tese, o governo pode revogá-la a qualquer momento e tomar o controle de volta da rodovia. A mesma coisa não pode acontecer, por exemplo, com a Vale, né? O governo não pode retomar o controle da Vale, a não ser que ele compre todas as ações, o que seria caríssimo. Bom, e nesse período também, o Brasil vai buscar dinheiro no FMI, porque se eu quero me inserir na globalização, se eu quero me inserir numa economia mundializada, eu preciso me conectar, eu preciso investir em infraestrutura de comunicação, de transporte, de energia. E como o Brasil não tem dinheiro para isso, ele vai pegar dinheiro no FMI. Nós vamos 3 vezes ficar com a economia quebrada e realmente sem recursos, e vamos ter que buscar dinheiro no FMI, que ao mesmo tempo, vocês já sabem, nos devolvem uma política de corte de gastos, né? Então, nós vamos ter um processo de implementação de medidas de austeridade aqui no Brasil. E já discutimos o que a austeridade muitas vezes produz, né? Ela tende a agravar a situação social de muitos setores, de forma que o Brasil vai ver, com as privatizações, o desemprego crescer de forma significativa, a desigualdade aumentar muito
e alguns setores se tornarem bastante modernos, né? O Brasil passa por um processo tão contraditório. Ele entra na globalização, ele moderniza vários setores, ele amplia o mercado e vê a economia crescer, mas o faz às custas de aumento da desigualdade e do desemprego. Então, é um período também bastante polêmico e contraditório. Alguns dados disso, né, para a gente ter uma ideia. Nós temos aqui nessa representação quem são as principais empresas que foram privatizadas durante os governos em questão, os governos que eu citei. E, bom, eu coloquei aqui também, usei essa representação, porque ela traz também Lula e Dilma, em quem eu vou defender ao longo da aula que eu não vejo exatamente uma ruptura com o neoliberalismo. Talvez exista uma moderação das reformas neoliberais, mas em nenhum momento uma ruptura, né? Vejam, então, Collor e Itamar Franco, as empresas aqui que eles privatizaram, né? Minas, Companhia Siderúrgica Tubarão, a Embraer, parcialmente. Depois, Fernando Henrique, nós vamos ter a privatização da rede ferroviária, da Vale, da Telebrás, das ações da Petrobras e de um grande montante de ações da Vale, que ainda era do Estado. Com Lula, vamos ver poucas privatizações, mas mesmo assim, você tem aqui valores, né, nos dois governos, de que alguma coisa também foi privatizada. E esta charge do grande cartunista Angeli é uma ironia, justamente, esse movimento de privatizações, né? Nessa charge, nós temos um grupo de pessoas olhando para uma paisagem e tudo, em todos os aspectos da paisagem, está escrito propriedade particular, não entre, ou propriedade privada, não entre. Pena que a resolução está muito ruim, né? Bom, e aqui nós temos um pouco dos impactos do que este choque de gestão neoliberal produziu no Brasil. Este choque de gestão modernizou a economia brasileira, inseriu o Brasil na globalização, mas às custas de muitas falências, né? Que já vinham em alta no governo Itamar, mas dispararam durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então nós temos um pico muito grande de falências, que ainda vai ser sentido no governo Lula só na segunda metade, que a gente tem uma redução, claro, a um nível baixo, mas ainda presente de falências, né? E aí manchetes da época lembrando a disparada do desemprego. Só para se ter uma ideia, o Brasil tinha, ao final dos anos 80, mais ou menos 2 milhões de desempregados, e hoje o Brasil tem ao final dos anos 90, o Brasil vai ter cerca de 9 milhões e meio de desempregados, né? Quer dizer, a taxa de desemprego se multiplicou quase por 4 nos anos de implementação do neoliberalismo, né? Inclusive, acho que a ausência de grandes privatizações do governo Lula e Dilma não tem muito viés ideológico, mas sim a falta de empresas, porque grande parte do que era estatal já havia sido privatizado, né? Finalmente chegamos ao governo Lula. No governo Lula eu vou argumentar e defender com vocês, não é uma posição aceita por todos, isso é muito controverso, né? Há muita gente que discorda e muita gente concorda também de que há uma continuidade com os ditames do neoliberalismo. É importante se lembre, gente, que o Lula já tinha concorrido às eleições algumas vezes, tinha ido ao segundo turno e passado perto de vencer tanto o Collor quanto o Fernando Henrique 2 vezes, mas acabou sendo sempre derrotado por ser considerado um candidato muito radical, ligado ao sindicalismo. Muitos achavam que ele ainda pudesse ser comunista. Então, em 94, quando a gente tem Lula nas pesquisas em primeiro e assim com chances muito concretas de ganhar a presidência, o presidente Fernando Henrique Cardoso chama Lula e os outros presidenciáveis para uma reunião, e nessa reunião eles vão assinar um termo se comprometendo a não romper as regras do sistema financeiro internacional, não romper com o neoliberalismo, não dar calote no FMI. Né? Foi a chamada Carta aos Brasileiros, ou Carta ao Povo Brasileiro, assinada pelo Lula, assinada na época também pelo Ciro Gomes, pelo Garotinho, né, que eram os candidatos, se não me engano, José Serra, pelo PSDB. Isso, a meu ver, marca aqui uma posição muito clara de que não existe no governo Lula uma intenção de ruptura. O próprio Lula vai dizer várias vezes, né, logo após ser eleito, não se dá cavalo de pau em transatlântico.
É uma metáfora péssima, né? Cavalo de pau em transatlântico. Mas ele quer dizer com isso que não se muda bruscamente o rumo do desenvolvimento do país da noite para o dia. E é mais ou menos isso que nós vamos ver mesmo no governo Lula, tirando por alguns pequenos detalhes onde ele é um pouco menos neoliberal e um pouco mais keynesiano, né? Tenho dito isso em aula aí para vocês. Hoje, grande parte do que a gente chama de debate esquerda e direita não é um debate esquerda e direita, é um debate keynesianismo versus neoliberalismo, né? Na verdade, pouca gente hoje está colocando a possibilidade ou o debate de uma sociedade comunista ou socialista, né? Se discute se o Estado deve ter mais ou menos protagonismo econômico. Bom, o governo Lula será marcado por um processo muito importante em termos econômicos, que é o crescimento do mercado interno. Porque o Brasil, apesar de ser um país muito populoso, sempre foi um país muito desigual. E o resultado disso é que grande parte da população brasileira sempre foi tão pobre que não comprava nada ou quase nada. Para vocês terem uma ideia, gente, no começo dos anos 90, nas campanhas, aliás, em 89, na campanha, Collor se referia aos pobres brasileiros como descamisados. Descamisados, quer dizer, pessoas que realmente não tinham nem condições de comprar uma roupa. Então, você tinha essa figura no Brasil do descamisado. Hoje, é muito pouco provável que você tenha uma pessoa tão pobre que não consiga arrumar uma roupa, né? Os bens como roupas, calçados, se tornaram bens muito mais baratos do que eles eram no passado, e mesmo as pessoas mais pobres não são tão pobres quanto eram 20 ou 30 anos atrás. Mas, durante o governo Lula, vai se acelerar um processo de formação de um grande mercado interno no Brasil, que vinha começando a surgir no Fernando Henrique, mas de uma forma muito tímida. E o crescimento desse mercado interno está muito ligado a três grandes medidas. A primeira delas é a ampliação de um conjunto de progressos de projetos sociais e de programas de transferência de renda unificados sob o nome de Bolsa Família. O Bolsa Família é considerado o mais ambicioso programa de transferência de renda brasileiro, embora seja muito discutível que a gente realmente vai transferir renda. Muito pouco no Brasil foi feito em termos de tirar do mais rico e levar ao pobre. Na verdade, o que o Brasil fez nos anos Lula, nós vamos discutir bastante, foi gerar um crescimento global da economia que beneficiou mais os pobres do que os ricos, mas todos se beneficiaram, né? Na verdade, então, não houve uma transferência. Melhor do que dizer política de transferência de renda, seria dizer uma política de universalização de renda, né? Ou uma política social, alguma coisa nesse sentido, né? O Bolsa Família ele é uma medida importante, ele transfere dinheiro para famílias muito pobres, mas ele é hoje um programa social muito elogiado no exterior, particularmente por órgãos como a ONU, o próprio FMI, por ser um programa de transferência de renda que vem acompanhado de outras medidas sociais, né? Não é simplesmente um programa de eu dou dinheiro para uma família pobre, mas eu condiciono o acesso ao benefício a essa família, por exemplo, manter os filhos na escola, a essa família, por exemplo, frequentar ou receber um médico da família que vai lá uma vez por mês, a essa família cumprir as vacinações obrigatórias das crianças, né? Então, é por isso que ele é mais do que um programa de geração de renda. Ele é um programa realmente de você tentar acoplar a população ao mínimo de cidadania, né? Que ainda hoje falta a grande parte dos brasileiros mais pobres, né? E o Bolsa Família, gente, vai ter um impacto importante na redução da miséria extrema no país. Muita gente que era paupérrima fica um pouco menos pobre. Só para vocês terem uma ideia atualizada, hoje o benefício médio do Bolsa Família gira em torno de R$ 160. É muito pouco, sem dúvida, né? Você vai lá e dá para uma família pobre R$ 160, ela continua pobre, mas ela fica um pouquinho menos pobre, né? E mais do que tudo, gente, quando eu dou R$ 160 para uma família pobre, essas famílias pegam esse dinheiro e gastam imediatamente. Compram comida, compram roupa. Com isso, movimentam a economia, geram empregos, os empresários vendem mais. Então, o próprio empresariado vai se beneficiar bastante da existência de um programa como esse, que no final das contas será revertido à sua própria lucratividade.
Então, o programa Bolsa Família ele ajuda, sim, a reduzir a miséria, inserir pessoas no mercado consumidor e, ao mesmo tempo, ele beneficia também parte da classe alta do Brasil, da elite brasileira, que depende de mercado interno, né? Muito mais importante do que o Bolsa Família, gente, o reajuste real do salário mínimo. Porque durante os anos da ditadura, vivíamos o arroxo salarial, ou seja, a inflação crescia mais do que o valor do salário. Então, o salário ia perdendo poder de compra. Durante o governo Fernando Henrique, e isso se acentua nos governos Lula, haverá um aumento do reajuste real do salário mínimo. Então, por exemplo, a inflação foi de 10%, o salário mínimo sobe 12%. Significa que quem ganha salário mínimo está comprando 2% a mais, está ganhando 2% a mais de poder de compra. É pouco. No outro ano, a inflação é 10%, o salário mínimo sobe 11%, então mais 1%. E ao final de 10 anos, você tem as pessoas ganhando 20%, 25% a mais de poder de compra. Então, isso acaba se tornando um fator relevante. Provavelmente, muitos estudos econômicos vão nessa linha. Como fenômeno de melhoria das condições sociais, o reajuste real do salário mínimo foi muito mais impactante até do que o Bolsa Família, né? No auge do programa Bolsa Família, você tem 40 milhões de pessoas beneficiadas. Agora, quando eu falo em salário mínimo, são quase 80 milhões de brasileiros que vivem de salário mínimo. Então, quando essas pessoas podem comprar 2, 3, 5, 10, 20% a mais, é uma massa enorme de pessoas comprando a mais e, consequentemente, gente vendendo a mais, gerando emprego e toda a roda da economia se movimenta, né? Então, gente, esse período será um período de bons desempenhos econômicos do Brasil, o PIB voltará a crescer de forma significativa, ainda que exista um cenário externo que ajudou em alguns momentos, o grande trunfo do crescimento do Brasil nesse momento foi ter acreditado na importância do seu mercado interno, do seu mercado consumidor. E somam-se a isso medidas que o governo adotou para estimular o consumo, reduzindo o imposto, principalmente esse imposto aqui, que é o IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre todo produto industrializado, e quando ele é reduzido, o preço dos produtos industrializados cai. Então, carros ficam mais baratos, eletrodomésticos ficam mais baratos, eletrônicos ficam mais baratos, e somado a isso, pessoas paupérrimas que agora estão menos pobres começam a comprá-los, né? Haverá também uma medida que é permitir que a gente financie bens a longo prazo, então começa a ter, por exemplo, carros sendo vendidos em 80 parcelas. Será um período importantíssimo na história brasileira de expansão da classe média, somado aos efeitos positivos da economia que vai ver o desemprego cair, né? Então, a redução do desemprego se dá em consequência desses efeitos indiretos das políticas que eu acabei de destacar aqui, tá? Muito diferente disso é a questão da desigualdade, né? O Brasil ficou muito menos pobre nesse período, mas, como disse a vocês, porque houve uma elevação geral das classes sociais. E não porque essa ficou menos rica e essa menos pobre, né? Na verdade, o que houve é um crescimento generalizado, onde o rico fica mais rico do que nunca e o pobre fica menos pobre. A diferença entre eles até diminui, mas diminui muito pouco. A queda da desigualdade é tímida. É muito discutível a forma como ela vai se dar no Brasil dessa época, né? E mesmo assim, a gente tem hoje setores radicais da política sugerindo que nós vivíamos um governo socialista ou comunista, né? Nós vamos ver exatamente o contrário, um governo que fez os ricos enriquecerem como nunca, né? E se conseguiu tirar os pobres de uma condição de pobreza extrema, o fez às custas de um crescimento generalizado e não da transferência de renda ou da redução da desigualdade. Bom, ainda em prol dos ricos, e é por isso que eu vou dizer que o governo Lula tem muito pouco de ruptura com o neoliberalismo, nós vamos ver aqui uma medida que essa sim é um pouco contraditória ao neoliberalismo, porque é uma medida de estímulo às empresas nacionais. Não é uma medida comunista, socialista, nada disso. É uma medida claramente capitalista, mas uma medida voltada a incentivar grandes empresas nacionais. Quando duas grandes empresas do Brasil tentavam se juntar durante o governo Fernando Henrique via isso como uma tentativa de monopólio
Então, normalmente, usando um órgão do governo chamado CAD, Conselho Econômico e Administrativo, ele impedia a fusão. O governo Lula vai ter uma política distinta. Ele começa a estimular a fusão das empresas, adotando aquilo que a gente vai chamar de política de campeãs nacionais. Qual é a ideia? Permitir que a fusão crie enormes empresas aqui no Brasil e que essas enormes empresas sejam tão poderosas que possam atuar no exterior. Então é aí que a gente vai ver BR Foods, né? Perdigão e Sadia, duas rivais enormes, se juntam e viram uma empresa gigante, que é uma das maiores do mundo de carne atualmente. Assim como JBS e Friboi. Caixa e Banco do Brasil, né? São um dos maiores bancos do mundo atualmente. Ambev, Grupo Ambev, que já vinha se formando no passado, né? Então, a fusão de grandes grupos empresariais que vão agora ser, inclusive, estimulados pelo governo a atuarem no exterior, principalmente as grandes empreiteiras, ou também chamadas de construtoras, e, obviamente, isso não se dá de forma ocasional, não é por acaso, como eu vou mostrar à frente, né? Bom, evolução do coeficiente Gini, já vimos, o Gini é o índice de desigualdade, né? Então, no começo dos anos 90, a desigualdade tinha dado uma caída, depois a gente tem os anos aí do Plano Real, onde a desigualdade sobe um pouco, fica mais ou menos estagnada. No começo, no meio do governo FHC, Serra era ministro da Economia, tá? Nós vamos ver um processo de queda dessa desigualdade já no finalzinho do governo Fernando Henrique, e essa desigualdade cai mais rapidamente durante o governo Lula e Dilma. Então, esses dados estão em contradição com o que eu disse, que a desigualdade não caía? Não, errado, gente. Muito cuidado com a leitura de gráfico. Vocês veem mais isso nas ciências exatas do que nas humanas, mas é muito fácil usar um gráfico para produzir uma mentira, né? Dependendo do tamanho desse eixo Y aqui, dependendo da distância entre as categorias, eu produzo efeitos estatísticos distintos. E vocês estão vendo isso com a curva do Covid, né? Dependendo de onde você olhar, a curva do Covid brasileira ela está assim. Você fala, nossa, o Brasil então passou ileso, né? Agora, se você reduz a escala, pega lá menos dias e mexe no seu eixo Y, ela fica assim. Então você fala, ô louco, estamos num colapso. E aqui nós temos um caso clássico, tá? Porque a desigualdade, no começo do governo Lula é 0,58 e ela cai a 0,54. Você ainda está na casa do 0,5, é uma redução muito pequena. É uma redução, sem dúvida. Mas para isso ser significativo, tinha que ter caído para 0,4, 0,3, né? Então, é uma desigualdade extrema, uma redução, aliás, da desigualdade extremamente tímida, falseada por um recurso estatístico, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quase sempre as estatísticas dão um ar de verdade às afirmações, mas tem que ser analisadas sempre com muito critério, com muito cuidado, porque elas podem sim ser base para falsificação ou para mentiras, né? E aqui alguns países onde o governo brasileiro ajudou empresas brasileiras a atuarem, né? O governo brasileiro emprestou dinheiro via BNDES para um monte de empresa gigante atuar no Congo, no Gabão, na República do Congo, na Tanzânia, na Zâmbia e até nos países vizinhos aqui, no Peru, no Chile, na Bolívia, né? Por isso que eu coloquei lá no slide anterior que alguns vão dizer que o Brasil começou a fazer até um certo imperialismo, a exportar não mais produtos, mas também capital, empresas que passam a atuar a partir do exterior, né? Então, esse processo ele não é exatamente obra do acaso e ele tem muito a ver com o cenário que a gente teve até 2014, quando era possível que empresas doassem para as campanhas políticas. E aí nós vamos ver, nas eleições de 2010, vários partidos políticos recebendo doações. O interessante é que essas doações vão atingir tanto a situação quanto a oposição. Por exemplo, nas eleições de 2010, as mesmas construtoras e bancos e empresas como o JBS, que foram grandes doadoras do governo Dilma, foram grandes doadoras do seu opositor, né? Foram grandes doadoras da campanha de Geraldo Alckmin ou do Serra, não me lembro qual dos dois concorre na de 2010, né? Se não me engano, o Serra, tá? E até uma terceira candidatura, Marina Silva, que também recebeu esse tipo de doação. A gente vai ter as empresas doando em grande quantidade e, obviamente, querendo aferir alguma vantagem, alguma benesse
de ter feito essa doação, né? Então, aqui temos um capitalismo que será chamado aqui, nos dizeres de um economista, depois trago aqui o texto dele, de capitalismo de laços. Não é socialismo, não é capitalismo neoliberal, é um capitalismo onde laços políticos e laços econômicos se confundem, né? São grandes empresas, então, com poder político enorme, o que vai ficar ainda mais visível no governo Dilma e depois mais ainda no governo Temer, onde o dono de uma delas simplesmente frequentava a casa do presidente Temer, sem precisar sequer ser anunciado na portaria, né? Isto é um dado bastante impressionante. Bom, eu vou parando por aqui, então na aula que vem a gente vai retomar desse ponto. Vamos falar da continuidade do modelo aí com a Dilma, vamos falar do período Temer e vamos analisar o primeiro ano de governo Jair Bolsonaro, obviamente, do ponto de vista da política econômico-industrial. Legal, gente? Muito obrigado.